Olá, hoje na nossa aula nós teremos a oportunidade de trabalhar com lucro líquido, dividendos e reserva, fechando aí essa parte que trabalhamos sobre demonstrações financeiras. Logo após, nós caminhamos para o encerramento da nossa sociedade anônima. E aí trabalharemos com dissolução, liquidação da sociedade anônima. E ainda hoje vamos dar início a uma parte final da nossa disciplina. Ainda trabalhando dentro da temática de dissolução e liquidação da sociedade anônima, teremos a oportunidade de ver, a possibilidade de encerramento da sociedade por meio de incorporação, cisão, fusão. Mas não apenas isso. Teremos também a oportunidade de verificar transformação. E vamos além. Nós começaremos a ver situações em que as sociedades se incorporam umas às outras. Ou uma sociedade vai cindir, ou elas vão se unir, por exemplo, na fusão. Ou transformar, sair de um tipo de sociedade para outro. E por que isso se mostra importante? Se mostra tão importante, principalmente, porque nós teremos a oportunidade de trabalhar nas próximas aulas com situações em que nós teremos a oportunidade de trabalhar nas próximas aulas com situações em que a nossa sociedade ela terá rearranjos societários. Ela vai definir a melhor forma da sua atuação. Muito bem, então vamos começar. Vamos falar sobre lucro líquido, dividendos e reservas. Um minuto, por gentileza. Então, trabalhando aqui com lucro líquido, dividendos e reservas. Vocês podem acompanhar aqui, por gentileza. Tá? Vamos lá. Na aula passada tivemos a oportunidade de trabalhar com as demonstrações financeiras. E ao trabalhar com as nossas demonstrações financeiras, nós tivemos ainda a possibilidade de verificar que ao término de um exercício social, vamos lá, vamos só recordar aqui rapidamente, ao término de um exercício social que é compreendido pelo período de um ano, que pode ter ou não coincidência com o ano civil. Isso significa dizer iniciar-se lá em janeiro e terminar em dezembro, por exemplo, mas que não precisa de ser dessa forma, mas lembremos sempre que o exercício social é esse intervalo de um ano. Nós sabemos que nos 4 primeiros meses ao término desse exercício, janeiro, fevereiro, março, abril, nós temos aí a necessidade de se realizar uma Assembleia Geral Ordinária. E se faz essa Assembleia Geral Ordinária, só lembrando que ela é ordinária porque ela tem que acontecer todos uma vez, pelo menos, ao término do exercício social, ou seja, ela tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano. E essa Assembleia, como vimos, ela vai decidir sobre alguns assuntos, E o assunto mais importante que ela vai decidir é sobre a aprovação das contas dos administradores, verificar se naquele ano corrente teve a existência ou não de lucro, aprovar também de forma geral as demonstrações financeiras, e aí, existindo lucro, que é o nosso intuito agora, existindo lucro, ela vai deliberar também sobre a distribuição desse lucro. Então, veja a importância. Distribuição do lucro. Essa Assembleia Geral, então, vai deliberar aí sobre a possibilidade da distribuição do lucro. Isso é trazido aqui para a gente lá
Opa, a legislação aqui está equivocada. Só um. Então, nós teremos aí a oportunidade, artigo 132 da nossa lei, né, Assembleia Geral Ordinária, veja como dito, ela vai tomar conta de administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras, mas vai deliberar sobre a destinação do lucro líquido, do exercício e a distribuição dos dividendos, né? Então, é esse ponto que nós estamos. Veja, nós temos uma Assembleia Geral Ordinária que vai acontecer, e aqui agora nós vamos deliberar sobre a distribuição do lucro líquido. É claro, eu sempre gosto de reforçar essa ideia. Para distribuir lucro líquido no exercício, ou seja, naquele intervalo de um ano, né, há necessidade de ter o lucro, claro. Parece até óbvio, mas só tem distribuição de lucro líquido se eventualmente existir lucro. E esse lucro vai ser distribuído aí na forma de dividendos, tá? Então, acompanhe aqui, por gentileza, a nossa aula, né? Mais uma vez digo, não deixem de fazer aí os nossos desafios, que se mostram importantes, principalmente agora, na nossa reta final. Lucro líquido, então, que nós vamos trabalhar, e as reservas. Primeiro nós vamos nos ater aqui a esse lucro líquido, e logo após as reservas, né? Só para que nós tenhamos uma ideia, o que são essas reservas? Vamos entender aqui rapidamente, ó. Se deixar a cargo do nosso acionista na Assembleia Geral Ordinária, já que ele vai deliberar sobre a distribuição do lucro, muitas das vezes o acionista não está muito preocupado com a atividade típica de empresa. O acionista ele não está preocupado, portanto, com a sociedade anônima, né? E nesse momento em que ele não se encontra tão preocupado com a sociedade anônima, imaginemos que ele tenha, por exemplo, um perfil rendeiro, aquele acionista, né? Ele está ali para oferir lucros e não efetivamente participar da administração da sociedade. Esse acionista, quanto maior for a distribuição do lucro para ele, é melhor. Esse é o motivo pelo qual a lei vai criar algumas reservas. Pelo menos uma nós temos obrigatória, que é a chamada reserva legal. O que é isso? É pegar parte desse lucro líquido e não distribuir para o acionista. Não, muito pelo contrário. Pegar parte desse do lucro líquido e guardar, realizar essas reservas aí, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, é só para a gente ter uma ideia do que são essas reservas, né? Então vamos aqui, ó. Lucro líquido. Como que você encontra esse líquido? Lá no artigo 189 da nossa lei, para se apurar o líquido, inicialmente pega o resultado e faz as seguintes deduções, né? Então vamos só lembrar, ó, nós estamos falando resultado do exercício de um ano, que será votado aí na Assembleia Geral Ordinária. Os acionistas vão deliberar sobre o lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos. Mas eles têm que deliberar sobre o lucro líquido, para depois distribuir parte do lucro, os dividendos, para os acionistas, né? Então, como que nós vamos encontrar esse lucro, já que tem que deliberar sobre a destinação desse lucro líquido? É muito simples, ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, tem que se destacar a provisão do imposto de renda para oferir ali o lucro líquido. Depois, a contribuição social sobre o lucro líquido. Eventualmente, nós teremos aí compensação do prejuízo acumulado. Lembrem-se que nós temos nas nossas demonstrações financeiras, tem a demonstração do exercício, mas existe a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, que são dos anos, né, anteriores. Então, aqui começa o ano, tem que verificar, tem lucro ou teve prejuízo no ano passado. Se tiver prejuízo no ano passado, nós temos aqui, ó, nós temos que seguir essa ordem. Compensar eventual prejuízo acumulado, tá? Perdão. Do lucro remanescente, ou seja, daquilo que sobrar, serão ainda deduzidos nessa ordem, sucessivamente,
as seguintes participações nos lucros. De debêntures, se elas existirem. Depois, participação dos lucros dos empregados, se for o caso, previsto em convenção coletiva, né? Ou se existir essa previsão. Depois, parte do lucro que pode ir para os administradores. Eventualmente, se tiver partes beneficiárias nas companhias de capital fechado, passa-se também, deduz isso, né? E, eventualmente, de instituições ou fundos de assistência ou previdência dos empregados. Então, vamos rever aqui mais uma vez, ó. Imaginemos que a sociedade, eu vou precisar aqui só um pouquinho, isso, pode ser. Imaginemos que a sociedade apurou lucro, né? E ao apurar esse lucro, ela chegou aí no valor. Qual que vai ser? Aqui embaixo, ó, o lucro líquido esse que será distribuído para os seus, né, sócios acionistas que fazem parte daquela sociedade. Vamos lá? Ó, primeiro, o que vai ser? Vai colocar aqui imposto de renda sobre o lucro líquido. Depois, vai deduzir o quê? Contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre o lucro líquido. Isso está tudo, né? Vou colocar até aqui, ó, em vermelho para ficar mais fácil, tá? Debitando, né? Então, estou debitando imposto de renda sobre o lucro líquido. Depois, contribuição social sobre o lucro líquido. Depois vem compensação de prejuízos. Se existiu prejuízo acumulado, ó, tem que ser compensado. Depois, lucro remanescente serão deduzidos sem seguintes participação. Tem pagamento de debêntures, né? Se tiver pagamento de lucro, distribuição de debêntures com distribuição de lucros, debita seus debêntures. Depois vem os participação dos lucros para o empregado, aquela PLR, né, que é 5% do lucro líquido. Tem que estar previsto, tem convenção coletiva, acordo coletivo entre as empresas. Eventualmente, lucro para os administradores, né? Se existirem partes beneficiadas, lembrando que parte beneficiada é só na companhia de capital fechado. E, eventualmente, né, parte do lucro para instituições de fundo de assistência privada dos empregados. Tá? E aí chega-se a esse lucro líquido. E aí a grande pergunta que se faz é o seguinte: descobriu esse lucro líquido. Ó, legal. Nós temos aqui então o lucro líquido daquela atividade, né? Lembrando que lucro é aquilo que tudo que foi produzido. Nós temos o lucro bruto, que é tudo que foi produzido, né, vendido, e todo o lucro líquido, que é aquilo que nós temos aí também, o que acabamos de ver, né? E ainda, para que nós tenhamos o lucro, tem que ser retirado todas as despesas lá nas demonstrações financeiras que nós... Mas enfim, nós temos aqui um lucro líquido que foi encontrado pelos acionistas. A grande pergunta que se faz é: então agora todo esse lucro líquido vai para o acionista? Não. Nós vamos ter que ver qual é a percentual, né, que será pago para os acionistas do lucro líquido, que será pago para os acionistas na forma de dividendos, né? Por que nós temos que ver esse percentual que serão pagos aí na forma de dividendos? Porque nós temos que entender que lucro líquido é aquele valor que a sociedade possui, que a companhia possui, para a manutenção da sua atividade. Então, parte desse lucro vai lá para as reservas, que eu disse, se elas existirem, né? Mas parte desse lucro também será reinvestido na própria sociedade anônima. Claro, ela tem que continuar, né? Parte do lucro tem que ser reinvestido. Todo mundo que tem um negócio sabe que tem que ser reinvestido parte para poder, inclusive, aquele negócio aumentar, ou criar, ou crescer, se for o caso, né? Então vamos acompanhar. Mas parte do lucro, sim, vai ser pago da modalidade de dividendo. Vamos ver quanto que o acionista vai receber? Olha, tá aqui, ó, né? Vamos entender aqui, ó.
dos empregados. Tá. Só passando aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu acabei de passar é a aulinha do professor Marlon Tomazetti. Tá? Vamos lá, ó. As sociedades anônimas, né? Vamos só pegar primeiro. Esses dividendos, o pagamento dos dividendos, é a mais importante forma de participação dos acionistas, que é o recebimento desse dividendo. O que é o dividendo? Parcela do lucro que cabe em cada ação. Então, se você tem uma ação, será pago o dividendo, quanto que você vai receber por ação. Né? Vamos supor, você tem a ação da Petrobras, e aí ela tem distribuição do lucro líquido, e ela vai pagar, por exemplo, 90 centavos por ação. Você vai receber 90 centavos por cada ação. Se você tiver 100 mil ações, você vai receber 90 mil reais, por exemplo. O dividendo pode ser fixo ou variável, conforme está determinado lá no estatuto. Ele pode ser cumulativo. O valor pago em um exercício deve ser pago no exercício seguinte, cumulativamente. O valor que não foi pago, né? O valor que não foi pago deve ser pago. Essa cumulatividade não se presume, ela tem que ser expressa e determinada no estatuto. Mas eu quero te dizer o seguinte, que isso que é o mais importante. Ó. O dividendo, as sociedades anônimas, elas são obrigadas a distribuir uma parcela dos lucros na forma de dividendos, lá no nosso artigo 202. Tá? O estatuto pode estabelecer até um máximo de 25% do lucro líquido ajustado. Né? Será distribuído aí na forma de dividendos. Como assim 25%? Ó, aqui nós temos o estatuto. O estatuto pode prever quanto que será distribuído de dividendos. O estatuto pode chegar no máximo a distribuição, né, de 25%. Tá? Por que eu estou falando aqui no máximo? É só para a gente entender, para não confundir. Tá? Só para a gente entender, para não confundir. Ó, nós temos aqui o estatuto. O limite máximo do estatuto será 25% que ele pode chegar. Tá? Então, o que se estabelece no estatuto é o seguinte: qual é o dividendo, ou qual será o percentual do dividendo que vai ser distribuído para os acionistas. Né? O dividendo mínimo obrigatório, definido por lei, o dividendo mínimo obrigatório definido por lei, como dito, são 25%. Esse é o dividendo obrigatório definido por lei. Tá? Esse aspecto, ou seja, pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, que nós acabamos de ver, né, deverá ser distribuído na forma de dividendos. Então, o máximo que o estatuto pode estabelecer é 25%. Nesse aspecto, veja, o estatuto pode estabelecer que será distribuído 80% a título de dividendo? Pode. Pode estabelecer 90%? Pode. Mas qual que é o limite máximo que ele pode chegar? Ou seja, ou melhor dizendo, né, para expressar melhor, vamos assim dizer, para não fazer essa confusão, qual que é o percentual mínimo, que é a mesma coisa do limite máximo que o estatuto pode estabelecer, mas qual é o percentual mínimo que pode ser estabelecido de distribuição do dividendo? 25%. Então o estatuto pode colocar 80%, 90%, 50%, 40%. Ele pode estabelecer qualquer patamar superior a 25%. Mas o estatuto não pode estabelecer, por exemplo, 24% dos dividendos. Por quê? Porque 25% é o percentual mínimo obrigatório por lei que deve ser dividido, que deve ser aí distribuído para o acionista. Né? Em outras palavras, o máximo que o estatuto pode estabelecer é uma distribuição mínima de 25% aos acionistas. E se o estatuto não disser nada? Porque o estatuto, como vimos, o estatuto pode estabelecer 80%, 90%, não pode estabelecer 24%, porque o mínimo, né, o percentual mínimo aqui é 25%. Né? Nesse aspecto, veja, e se o estatuto, a pergunta é,
E se o estatuto não estabelecer nenhum percentual? E se o estatuto não estabelecer nenhum percentual? Aí a nossa legislação vai nos dizer, se o estatuto for omisso, o percentual do dividendo, percentual do lucro líquido ajustado, distribuído a título de dividendos, será de 50%. Tá? Então, se nada estiver estabelecido na lei, vou colocar aqui mais uma vez, ó, percentual mínimo de 50%, ou seja, 50% daquele lucro líquido será distribuído a título de dividendos. Tá? É o que está trazido aqui para a gente. Ó. O limite que o estatuto deve respeitar é o mínimo de 25% do lucro líquido ajustado. Se nada estiver no silêncio do estatuto, veja, no silêncio do estatuto, o dividendo corrente corresponderá a 50% do lucro líquido ajustado. Tá? E aí, nós temos também as reservas legais. Veja, do lucro líquido do exercício, vamos lá, o que é uma reserva legal? Rapidamente, ó. Eu disse que reserva, né, as reservas são valores retirados aí desse lucro líquido, né, para que nós tenhamos aí, né, efetivamente uma não distribuição desse lucro e que se tenha aí que se possa realizar realmente, reservar, guardar valores para que possam ser utilizados a favor das nossas sociedades harmônicas, né? Então, desse lucro líquido serão extraídas reservas. Uma reserva que é obrigatória, que nós temos, ó, é a chamada reserva legal. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da chamada reserva legal, que não poderá exceder 20% do capital social. Tá? Então, como é que funciona isso? Apurou-se lá o lucro líquido. Veja, 5% inicialmente daquele lucro líquido, ele vai para a constituição dessa reserva. Vai ficar contabilmente lá separado naquela sociedade, 5%. Lembramos que a sociedade tenha um lucro líquido de 100 mil reais. Ó, a sociedade tem um lucro líquido de 100 mil reais. O que vai ser retirado desses 100 mil reais? 5 mil reais, 5%. Né? 5%. 5 mil reais vão para reserva. Né? Vão aí para essa reserva. Tá? Existe um limite? Existe. Qual que é o limite dessa reserva? Vai ser retirando 5%, 5%, até se chegar no valor do capital social. Imaginemos que essa sociedade tem um capital social de 20 mil reais. E se ela continuar dando esse lucro, né, por 4 anos consecutivos, nós teremos aí 4 vezes, chegará ao limite dos 20 mil reais nos próximos 4 anos. Né? Se ela estiver dando aí esse mesmo lucro, 100 mil reais por ano, chegará. Quando chegar nesse valor, no teto do que é igual ao capital social, aí não tem a obrigatoriedade de se retirar mais 5%. Porque está escrito aqui, ó, do lucro líquido do exercício do ano serão retirados 5%. Isso será realizado antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não vai exceder a 20% do capital social. Tá? Agora, se o capital social, veja, esse mesmo exemplo, imaginemos que a sociedade teve só um exemplo aqui, só para a gente entender mesmo, e um exemplo até um pouquinho mais absurdo. Né? Ela teve um lucro líquido de 100 mil reais, mas imaginemos que o capital social dela fosse, só um exemplo absurdo, tá? Fosse de 1.000 reais. E iriam ser retidos os 5 mil? Não. Ia reter, né? Porque 5 mil seria 5%. Vai reter os 5 mil? Não. Vai reter só 1.000 reais. Por quê? São 5%, mas até o limite do capital social. Nesse segundo exemplo, nosso capital social era de quanto? De 1.000 reais. Né? Então, vai reter apenas 1.000 reais. Tá? Então, é isso. Ó. Esses são 5%, né? Mas não vai exceder a 20% do capital social. Tá?
né? Então aí não vai exceder. Ah, perdão, olha, eu estou falando aqui, mas acabei me esquecendo aqui. Eu estou colocando o valor integral do capital social, que não vai exceder a 20% do capital social. Então, é que acabei confundindo aqui, falei, peço perdão aí, apague esse que eu disse, são 20% do capital social, né? Então, 20% do capital social, veja, perdão aí, ó. Aqui no caso aqui dos R$ 1.000 seria até menos, né? Seriam só R$ 200, ó. Isso, R$ 200. No de 20 mil aqui, seriam apenas R$ 4.000. Estaria já resolvido, então. É 20% do capital social. Tá bom? Não excede a 20% do capital social. Ótimo. Outra reserva também, né? Reservas estatutárias. Essa aqui já é uma reserva facultativa, né? A companhia vai criar reservas estatutárias desde que estabeleça com clareza qual a sua finalidade. Então, aqui a companhia, por meio lá, claro, dos seus acionistas em assembleia, vão criar aí, essa companhia vai criar, né? Ou podem ser criadas pelos acionistas, votando as reservas estatutárias. Que são reservas previstas estatutárias, é porque são previstas no estatuto, né? Que vão estabelecer aí uma série uma série de elementos próprios, né? Ou seja, qual a finalidade, tem que ter que estabelecer com clareza qual a finalidade, qual a parcela, o percentual dos lucros que serão destinada para a criação dessa reserva, o seu limite máximo, né? O limite máximo para a criação dessa reserva. Então fica a cargo aí dos próprios acionistas criarem essas reservas, tá? Fica livre, facultativo. Né? Qual que é a nossa reserva obrigatória? Legal, mais uma vez, 5% do lucro líquido, que não pode exceder 20% do capital social. Cuidado com isso daí, que acabou que eu acabei confundindo ali, né? Acabei eu mesmo esquecendo aqui, peço perdão por isso. 20% do capital social. Mas a lógica toda é aquela. É só fazer conta, né? Tá bom. Então nós temos as nossas reservas estatutárias, temos ainda a possibilidade de reservas de contingência, há também as reservas para contingência, cuja criação deve ser proposta pelos administradores e acatada por assembleia. Mais uma vez, até então, a única reserva obrigatória é legal, estatutária, ela é facultativa, as de contingência, os administradores fazem a proposta que deve ser aprovada pela assembleia. Essa assembleia de contingência destina-se a compensar a diminuição do lucro líquido decorrente de perda provável para exercícios futuros. Uma constituição de uma provisão para prejuízo futuro impossível. Então, o administrador está percebendo que o mercado não está bom e que pode ter prejuízo futuro, ele pode criar aí essa reserva, tá? Outra reserva também que nós temos, reserva para retenção de lucros. Pode haver também a chamada retenção de lucros para a realização de investimentos relevantes previstos no orçamento de capital. Trata de uma reserva para financiar grandes empreendimentos da companhia, que a princípio devem durar no máximo 5 exercícios. Tá? Ou seja, as companhias decidem, os acionistas decidem pela criação para financiar aí de uma reserva para criar grandes empreendimentos. Tá? Reserva de lucros a realizar. Visa evitar a distribuição de lucro ainda não transformado em dinheiro, mas que é lançado pela sociedade em virtude de competência, tá? Que rege a elaboração de demonstrações financeiras. Enfim, e também temos reservas especiais, que é constituída em sociedades abertas, tá? Quando não houver distribuição em virtude de problemas financeiros da companhia. E reserva para incentivos fiscais também. Então, são reservas criadas, eu quero só... Quem está aqui no nosso material não tem necessidade de ficar tecendo maiores detalhes. A ideia é entender. Nós temos a reserva legal, né? Nós temos a nossa reserva legal, e aí vamos lá. A reserva que é 5% do lucro líquido do exercício, até o limite, vamos colocar lá, né? Para a gente forçar isso bem, 20% do capital social. Essa é obrigatória, chegou nos 20% aqui para essa reserva. Né? E temos as outras reservas. Tudo com o intuito para que nós tenhamos aqui o pleno funcionamento da nossa sociedade anônima. O que se busca com as reservas? Que a destinação do lucro líquido
né, venha aqui para a sociedade, a depender do que está sendo reservado para aquela sociedade, né? Se não, mais uma vez reforço essa ideia, se você deixar a distribuição do lucro líquido todo para que os acionistas possam fazê-lo, eles não vão preocupar, esses acionistas não vão preocupar com a sociedade. Por isso que tem as reservas, por isso que a nossa legislação estabelece o patamar mínimo de distribuição do lucro do dividendo, que pode chegar a 25% estabelecido no estatuto ou no silêncio, e 50% do lucro que vira dividendo, né? Mais uma vez reforço a ideia, se deixar nas mãos do acionista, se deixar aqui nas mãos do acionista, ele vai, né, utilizar-se de todas essa distribuição do lucro líquido. Claro, a depender do perfil dele. Se ele for um acionista, aquele acionista que só pensa efetivamente no lucro, ele vai querer maior participação no lucro. Tranquilo? Passado para outro tema nosso, nós temos dissolução e liquidação da sociedade anônima. Está tudo interligado também com as nossas demonstrações financeiras. Dissolução e liquidação da sociedade anônima, né? Só para a gente entender. Nós estamos em situações diferentes. No primeiro momento, a sociedade vai se extinguir, ela vai se dissolver, vai ser tomada uma decisão sobre o encerramento daquela atividade, né? Ou vai acontecer um evento que vai, né, nós tenhamos aí o encerramento da sociedade, como por exemplo, os acionistas reúnem uma assembleia extraordinária e, por exemplo, decidem por extinguir aquela sociedade. A sociedade acabou com isso? Não. A sociedade encerrou a sua atividade, lacrou as portas, não funciona mais, né? Não teremos mais administradores, nós não teremos mais órgãos de gestão daquela sociedade. Mas ela acabou? Não. Por que não? Porque aí tem que começar a fase de liquidação da sociedade. Né? O que é essa liquidação da sociedade? A grosso modo, tem que se nomear um liquidante, né? Nós vamos ver aqui, vou nomear um liquidante, tá? Vai ser nomeado um liquidante. Espera deixa eu... Bom, vai ser nomeado aqui o liquidante. E esse liquidante, então, vai promover, a grosso modo, vai promover o quê? A liquidação dessa sociedade. Que a grosso modo é o quê? Né? Vai se apurar todo o ativo, né? todo o patrimônio, todo o ativo, e desse patrimônio vai se subtrair todo o passivo. E aí existem duas situações possíveis, né? Ativo, todo o patrimônio, e todo o passivo, todos os débitos dessa conta pode sobrar valor, pode ser positivo, claro, ou o ativo menos passivo não dá para poder pagar todo mundo. E aí pode ser negativo, tá? Nós temos essas duas situações. Se sobrar algum valor, veja, isso é importante. Se sobrar algum valor, imaginemos aqui que nós temos lá um acionista. O acionista Antônio, por exemplo. Nosso eterno Antônio. O Antônio tinha 50% de ações. Se sobrar algum valor, na proporção das suas ações, 50% ele recebe a parte daquilo que sobrou. Por outro lado, se nós não encontrarmos nenhum valor, ou se o valor ficar negativo, né, principalmente se ficar negativo, o Antônio vai ter que pagar quanto? Imaginemos que ele tenha 50% de ações. Quanto que ele vai pagar? Claro que ele vai pagar nada, né? Porque, vamos lá, acionista, o máximo que ele pode perder é o valor que ele contribuiu para as suas ações, né? Se ficou negativo, quem era devedor era a sociedade, que não existe mais. Ah, mas houve uma fraude. Aí é uma outra situação. Se houve fraude, se houve conluio, né, se houve abuso do direito
de personalidade. Se esse acionista agiu com fraude, aí uma outra situação vai ser apurada a sua responsabilidade, como nós falamos. Não teve fraude nenhuma, mas teve fraude não teve fraude do acionista, mas teve fraude lá dos administradores, do conselho de administração, da diretoria, né? Aí, claro, que quem vai responder são esses administradores. Mas eles respondem, né? Eu quero deixar isso bem claro, porque eles agiram aí de forma fraudulenta. Então vamos só recapitular, né? Quando nós vamos encerrar uma sociedade, a dissolução da sociedade, ela vai se dar por uma tomada de decisão, ou acontece um evento, extingue-se a sociedade, ela se encerra a porta. Essa é chamada de dissolução total, tá? Essa é chamada de dissolução total. Nessa dissolução total, depois de tomada essa tomada de decisão, né, extingue-se lá os órgãos de administração, os diretores não mais vão agir, o conselho de administração, nós não teremos mais esses órgãos de execução, passa-se para a fase de liquidação. Será nomeado ali o liquidante, esse liquidante será nomeado pelos próprios acionistas em assembleia, né? Ou pode ser também nomeado, se não tiver consenso, o liquidante judicial. Aí o juiz vai nomear essa pessoa. Qual que é a função dele, do liquidante? Apurar todo ativo, todo o patrimônio, e realizar o pagamento do passivo, todos os débitos. Desse patrimônio menos débitos, duas situações são possíveis. A primeira delas, sobrou o valor que será distribuído para os acionistas na proporção daquilo que eles possuem, né? Esse sobrou o valor, esse valor que sobrou é chamado de acervo social, tá? Isso que sobrou. Se não sobrou nada ou se ficou negativo, o acionista vai pagar o quê? Nada, a não ser que ele tenha agido com dolo, com abuso do direito daquela sociedade, com dolo, com culpa, né? Ou, eventualmente, inclusive, os administradores podem ser responsabilizados se eles também tiverem agido, tá? Mas essa é a dissolução total. Existe também uma outra possibilidade, que é a chamada de dissolução parcial. A dissolução parcial, ela vai se dar na sociedade anônima em exceção. Ela somente vai acontecer naquelas situações de reembolso, que já tivemos a oportunidade de ver, né? Artigo 137, primeiro que nos remete ao artigo 136, de 1 a 6, e o inciso 9, nos casos de cisão, fusão, incorporação, artigo 242, enfim, é o direito de retirada mediante o reembolso. O que seria isso? Acontecendo uma das situações definidas em lei, a sociedade vai reembolsar ao acionista, né, aquilo que no percentual das suas ações. Mas isso daí é uma exceção, tá? Isso é uma exceção. O que rege e o que tem que ficar claro para nós é que essa dissolução parcial dela não vai acontecer em sociedade anônima, a não ser nas nossas exceções. Por quê? Se o acionista não quiser mais fazer parte da sociedade anônima, já tivemos a oportunidade de falar isso várias vezes. Se o acionista não quiser fazer parte da sociedade anônima, já tivemos a oportunidade de falar isso várias vezes. Esse acionista, o que ele vai fazer? É vender as suas ações, né? Por isso que existe todo um mercado que torna bem mais fácil para que ele faça, tá? Então vamos acompanhar aqui comigo só a dissolução na sociedade anônima, liquidação da sociedade anônima. Não deixe de fazer os nossos desafios, né? Principalmente nessa reta final aí, como já dito, tá? Solução da liquidação de sociedades anônimas. Ó, artigo 219. A sociedade anônima se extingue pelo encerramento da liquidação, né? Que se segue a dissolução, ou pela incorporação, fusão, cisão e versão do patrimônio para outra sociedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos o artigo 206, são causas de
de determinantes da dissolução da sociedade, desse encerramento da sociedade que falamos. Ó, encerramento da sociedade. Aqui é a primeira tomada de decisão. Não pagou nada para ninguém, não liquidou ainda não. Né? Não se pagou nada para ninguém, nem se tomou essa decisão ainda. Então, a sociedade ela vai ter a dissolução. Veja, de pleno direito. Né? Quando que acontece uma dissolução de pleno direito? Dissolução total. Pelo término do prazo de duração. Imaginemos que uma sociedade seja por prazo determinado. Normalmente ela cria-se por prazo indeterminado. Mas imaginemos que ela seja uma sociedade de 2 anos. Passou esses 2 anos e não foi prorrogado, dissolução. Né? Aconteceu aqui, ó, como dito, ou uma tomada de decisão ou evento. Qual foi o evento? Término do prazo. Extingue a sociedade e aí passa para esse sistema de liquidação. Tá? Então vamos lá. Nos casos previstos no Estatuto, o Estatuto também pode prever término de uma obra, por exemplo, por deliberação de Assembleia Geral. Os acionistas reúnem e tomam essa decisão. Do mesmo jeito que toma a decisão de constituição lá pelos fundadores e confirmada pela Assembleia Geral na criação daquela companhia, os acionistas podem chegar um dia e falar, olha, não dá mais, vamos encerrar a atividade. Pronto. Né? Pela existência de um único acionista verificados em Assembleia Geral Ordinária, se 2 não for reconstituído até o ano seguinte. A sociedade tem que ter no mínimo 2 acionistas. Né? Então, a Assembleia Geral Ordinária, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, tem que ter aí a inclusão de um outro acionista. Pela extinção na forma da lei da autorização de funcionar. Existe uma lei que autoriza o funcionamento daquela sociedade anônima. Se a lei disser que ela não pode mais funcionar, como por exemplo uma sociedade de economia mista, né, que ela é criada por lei e extinta por lei, se a lei extingue também a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é aquela sociedade que tem capital público e capital, que não existe capital público, né? Capital do contribuinte, dinheiro do contribuinte, porque também não existe dinheiro público, mas dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro que está aí na gestão dos órgãos públicos e também do particular, como por exemplo a Petrobras. Ela tem que ser criada por forma de lei. Se a lei extingue, também extingue assim. Ou por decisão judicial. Como assim? Se por qualquer motivo for anulada a constituição da companhia, né, por ação proposta por qualquer acionista, quando provado que a companhia não preenche o seu fim, o seu objeto, em ação também proposta por acionista, em caso de falência, que aí é previsto na Lei 11.101 de 2005, que nós teremos a oportunidade de estudar. Falência é uma situação em que o próprio credor pede a falência do devedor e o juiz decreta essa falência, ou a própria sociedade anônima, ou empresário no caso, ele pode pedir aí a sua própria falência, chamada autofalência, ou tem uma recuperação judicial e convola-se em falência. Mas enfim, no caso de falência também passa-se a extinção da sociedade. Só que aí tem um procedimento próprio, que é típico lá da nossa lei de falência, que estudaremos em períodos posteriores. Por decisão de autoridade administrativa competente nos casos previstos em norma especial. Tá? Necessidade também aí, por exemplo, autoridade administrativa tem uma licença para poder exercer qualquer atividade. Se não tem essa licença, a sociedade não muda o seu objeto, ela também tem que se extinguir. Tá? Questão importantíssima. Com essa tomada de decisão da sociedade anônima de encerrar, não se extingue a pessoa jurídica por enquanto. Lembre sempre que a sociedade anônima tem sempre uma pessoa jurídica. Deixa eu limpar isso aqui só um minutinho. Legal. Então vamos lá. Tomou a decisão. Foi tomada a decisão sobre essa sociedade anônima. Ok. Da extinção dessa sociedade anônima. Quando é que tem a baixa da pessoa jurídica que foi criada? Tem que passar todo o processo de liquidação, né? Lembra lá? Apuração do ativo, pagar o passivo, né? E só depois desse pagamento desse passivo que vai se fazer lá, né, perante a junta comercial. Ou a apuração desse passivo, né? Da existência ou não
de débitos aí é que vai fazer a baixa perante lá a nossa junta comercial. O que eu quero dizer com isso? Quero chamar a atenção que a pessoa jurídica, para sua criação, nós já sabemos que precisa do registro perante o órgão competente. Eu disse junta comercial, mas porque é sociedade anônima é sempre empresária, né? Então sempre será uma junta comercial. Se fosse um outro tipo de sociedade, era uma outra história, né? Mas fato é que a partir do momento que você cria a pessoa jurídica com registro, né, e extingue a pessoa jurídica também com a baixa lá perante a junta comercial, tá? Quero dizer que enquanto ela estiver nesse processo de liquidação por ação do ativo e pagamento do passivo, ainda existe pessoa jurídica. E quem que vai administrar essa pessoa jurídica? Serão os administradores? Não. Será o liquidante, aquela pessoa que foi nomeada para liquidar. Lembre-se sempre que nós não temos mais administradores. É o que é trazido aqui no nosso texto. A companhia dissolvida conserva sua personalidade jurídica até sua extinção, com o fim de proceder à liquidação. Ou seja, a extinção da personalidade jurídica e consequência da pessoa jurídica somente se dará com a baixa do registro de empresas mercantis, junta comercial. Assim, só reforçando, a tomada de decisão não é causa de extinção. Tá bom? E aí vem trazendo aqui para a gente o procedimento de liquidação da sociedade anônima, né? Lá no artigo 206, que é basicamente o que foi trazido para a gente. Tá? Quando a liquidação for judicial, nós teremos aí um procedimento próprio pelo juízo, tá? E se ela for uma liquidação consensual, é feito extrajudicial mesmo. Deveres dessa pessoa liquidante: arquivar, publicar em ata de Assembleia Geral, arrecadar os bens, fazer levantamento daqueles bens, terminar todos os negócios da companhia, cumprir todos os contratos, exigir dos acionistas, quando o ativo não passar, a integralização das suas ações, aquilo que ainda não foi pago de ações tem que ser integralizado, convocar a Assembleia Geral quando for necessário, confessar falência, se for o caso, né, quando ele perceber que o ativo não dá para poder pagar todo aquele passivo. Tá? Fim da liquidação, submeter à Assembleia Geral o relatório dos atos para que tenha suas contas e aquela liquidação aprovada. Arquivar e publicar ato da Assembleia que houver encerrada a liquidação. Com essa publicação e fim dessa liquidação, ele vai, né, promover lá a baixa perante a junta comercial. Tá? Quais são os poderes que esse liquidante tem? Essa pessoa nomeada para liquidar, claro, tem que ter poderes para alienar bens, transigir, fazer acordo, né, receber e dar a quitação. Tá? A companhia, enquanto estiver nessa fase de liquidação, ao seu nome será acrescidas as palavras em liquidação, para que quem for contratar com ela tenha plena ciência e consciência daqueles atos, né? E será realizada uma Assembleia Geral para liberar, para poder comprovar aí, né, o encerramento dessa sociedade. Será realizado o pagamento de todos os débitos e, se sobrar algum valor, como já explicado, será partilhado entre os acionistas. Lembrando que o liquidante tem que prestar contas, né, sob pena de ser responsabilizado. Inclusive, nós temos a responsabilização do liquidante se ele fizer algo que não seja o melhor para a companhia e para pagamento de todos os credores e para devolução dos acionistas, né? E, finalmente, nós temos que entender o seguinte: aquele chamado credor não satisfeito. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito, aquele credor que não recebeu, só terá direito de exigir dos acionistas individualmente o pagamento do seu crédito até o limite da soma das parcelas por ele recebida e propor ação contra o liquidante, se for o caso, por perdas e danos. Né? O acionista executado terá o direito de haver dos demais as parcelas que couber no crédito pago. Ou seja, quando nós temos um credor não satisfeito, acontece aquela situação, né? O acionista recebeu algum valor,
Olha, se ele recebeu algum valor, acionista, até o limite que ele recebeu, ele vai passar para aquele credor. Mas ele não recebeu nada. Ele não recebeu nada, não houve aquela partilha, né? Porque quando chegou lá, lembra aquela situação? Ativo menos passivo, qual que foi o resultado? O resultado foi nada, foi zero, ou foi até negativo, vou colocar pior. O acionista não recebeu nada. O credor pode cobrar alguma coisa dele? Nós já vimos que não. O credor não pode cobrar nada. Agora vamos supor que o acionista recebeu, na partida lá, sobrou para ele R$1.000. Sobrou para ele R$1.000. Tá? E tem um credor de 50 mil. Esse credor, ele pode falar assim, olha, eu sou credor, tinha que ter me pago, vocês não fizeram o pagamento, o liquidante lá errou, né? Então, você não teria o direito de receber nada desses R$1.000. Aí o acionista vai virar para ele assim, ok, vou lhe devolver, mas vai devolver quanto? Apenas esses R$1.000 que foram recebidos, até o limite do que ele tenha recebido esse acionista aqui. Ok? Muito bem. Então, essa aí foi a nossa liquidação da sociedade anônima, né? E a dissolução e a liquidação, como vimos aí, total e parcial. Temos outro tópico também, que é bem rápido, e aí nós já vamos partindo para o final, que está intimamente ligado, né, como dito, a essas formas de extinção das sociedades anônimas, mas também está intimamente ligado com a melhor forma de gestão de uma determinada ou de várias atividades econômicas. Por quê? Estou falando dessas situações: transformação, incorporação, cisão e fusão de sociedades. A incorporação causa a extinção da incorporada, a cisão causa a extinção da cindida e a fusão causa a extinção dos outros dois tipos de sociedades que se uniram, que se fundiram. Então vamos lá, de forma bem tranquila aqui para a gente. Vou fazer um panorama geral aqui também, depois explico as peculiaridades. Vou começar pelas mais fáceis, e aí nós vamos entender. Começo pela cisão. O que é a cisão? Vou começar pela mais fácil de todas, a fusão. Imaginemos que nós tenhamos dois tipos societários que podem ser idênticos ou podem ser diferentes. Não há problema algum. Tá? Esses dois tipos societários fazem, né, um acordo entre elas, chegam aí nas suas bases, a sociedade anônima aprovada pelos seus acionistas, a sociedade limitada aprovada pelos seus sócios. Elas juntam esforços, elas fazem um acordo e vê que elas não querem mais serem concorrentes, né? Elas querem unir esforços e querem criar uma atividade maior. Então, por exemplo, vai acontecer aqui a fusão. Duas ou mais sociedades unem esforços com a criação de uma nova sociedade. E aí vem informações importantes. Olha, essa nova sociedade criada, veja, acompanha comigo, essa nova sociedade criada, é a sociedade limitada? Não. É a nossa sociedade anônima? Não. O que é? Uma nova sociedade, que vai suceder em todos os direitos e obrigações às sociedades que foram o quê? Extintas. E aí vem, por isso que eu disse que uma das formas que nós temos de extinção de uma atividade é por meio, por exemplo, da fusão. Então, o que é fusão? União de duas ou mais sociedades com a sua respectiva extinção para a criação de uma nova. Nova é essa sociedade, vamos colocar aqui, vamos supor que está criando uma nova sociedade anônima, que vai suceder em todos os direitos e obrigações às
sociedades que foram extintas. Ou seja, resumindo, essa nova sociedade vai ficar com essa nova sociedade, terá essa nova sociedade que foi criada, vou colocar, ela vai receber todos os débitos da limitada, tá? Todas as dívidas. Vai receber aqui todas as obrigações da sociedade anônima, débitos, dívidas, empregados, né? Vai receber todo aquele passivo, mas por outro lado também, tudo que existir de ativo, tudo que for patrimônio, ela também recebe. É uma nova sociedade. E o mais importante, o que acontece com a sociedade limitada? Ela se extingue. O que acontece com a sociedade anônima? Ela se extingue. Quem passa a ser responsável por tudo? Essa nova sociedade que foi criada. Tá? Isso é fusão. Né? Duas ou mais sociedades envolvendo direitos e obrigações por uma nova com a extinção. Tá? Agora vamos sim entender a situação reversa. Né? O que é uma cisão? E aí nós temos cisão total e cisão parcial. Vou falar inicialmente da cisão total. A cisão total é o contrário. Existe uma sociedade, e aí, claro, tem que ser aprovado pelos acionistas essas operações, né? De cisão, de fusão, de incorporação, tudo tem que ser aprovado pelos acionistas, tá? Mas aqui nós estamos falando da cisão total. Cisão, aqui ó, cisão total. O que acontece nessa cisão total, então, nossa? Veja, essa sociedade, eu estou falando aqui, estou dividindo aqui só para a gente entender, tá? Não é obrigatório meio a meio, nem trilhão, enfim. Essa sociedade vai cindir, vai dividir, né? E aí, na total, ela vai criar duas ou mais novas sociedades. Pode criar uma limitada, pode criar aqui uma SA, não importa o tipo que vai ser criado. O fato é que ela vai cindir esse patrimônio na total, né? Vai criar duas ou mais sociedades, tá? E claro que também essa sociedade cindida, essa que volveu o seu patrimônio para duas, transferiu para duas ou mais, ela vai deixar de existir e agora nós teremos outras duas novas sociedades, duas ou mais, né? Na cisão total, sociedades, tá? Então é isso, é o contrário. Agora, no que se refere, isso é o mais importante, tá? Isso é o mais importante, eu chamo a atenção aí. No que se refere ao patrimônio, no que se refere ao patrimônio, no que se refere à responsabilidade. Vamos lá primeiro. Qual sociedade aqui tem a obrigação de receber o maior patrimônio? Não sei. Pode ser qualquer uma. E aí, para evitar qualquer tipo de prejuízo para os credores, credores de quem? Dessa cindida aqui, ó, ela tinha credores, por exemplo. Ela possuía credores, por exemplo. Ela tinha lá empregados, que podem ser credores posteriormente. Né? Lembrando que nossos empregados, eles são credores eventuais. Eles podem tornar-se credores em face de inadimplemento. Então, nós tínhamos aqui uma série de credores, nós tínhamos uma série de obrigação tributária, obrigação fiscal, né? Uma série de obrigações cotidianas. A pergunta que se faz é justamente essa. Como é que fica? Se parte do patrimônio pode vir para a SA, pode vir para a limitada, como que fica aí a responsabilidade perante as obrigações? Claro que há necessidade, quando se faz aqui uma cisão, né? A responsabilidade passa a ser de todas as sociedades, né, dessas novas sociedades que foram criadas. Então, o credor vai poder demandar contra qualquer uma dessas sociedades. Tem que ser assim, para evitar qualquer tipo de fraude. Tá? Então, essa aí foi a nossa cisão total. Só para a gente pegar aqui, ó, uma, criando outras, no mínimo duas novas. Tá? Nós temos também a chamada cisão parcial. Nós temos também a chamada cisão, agora, diferente da total, a cisão parcial. Como é que funciona? Tem uma sociedade anônima,
E aí, veja, somente parte dessa sociedade vai para criar uma ou mais outras sociedades. Somente parte. Por isso que é parcial. Vai criar, por exemplo, aqui uma limitada. O que isso significa dizer? Significa dizer que na cisão parcial, a sociedade cindida, sociedade originária, a sociedade que já existia, ela continua. O que aconteceu? Somente parte foi para a criação de uma ou mais sociedades. Parte do patrimônio foi destacado, né, para a criação de outras sociedades. Aqui acontece a mesma situação, né? Imaginemos que essa sociedade A seja, aqui a sociedade anônima seja a sociedade A. E aí, imaginemos que, claro, ela está em funcionamento. Essa sociedade anônima A, ela está em funcionamento, né? Então ela possui credores, claro. Ela possui credores, ó. Acompanha aqui, possui credores. Como que funciona? Se parte do patrimônio foi para a criação de novas sociedades. A mesma situação, olha. Esse credor, né, ele vai poder cobrar tanto da A quanto das novas sociedades que foram criadas. E tem que ser assim mesmo, porque senão seria muito fácil. Né? Aí você pode ver, seria a legitimação da fraude. Porque você pega parte do patrimônio e deixa aqui ó, a sociedade vazia, sem nada. Né? Isso aí seria a legitimação da fraude. Por isso o credor vai poder cobrar de todos. Resumindo, na cisão parcial, a sociedade cindida ela continua existindo, parte do patrimônio cria duas ou mais sociedades, cria uma ou mais sociedades, cria uma ou mais sociedades, né? E todas as cindidas e as novas são responsáveis pelos pagamentos para com os credores. Tá bom? Outra forma que nós temos também é a chamada incorporação. O que é incorporação? É aquela situação, eu vou colocar aqui ó, uma situação, uma sociedade grande, né, encampando uma sociedade menor. Ou seja, é como se nós tivéssemos isso daqui, ó, uma sociedade anônima absorvendo, encampando, incorporando, englobando uma outra sociedade. É como se essa sociedade viesse para cá, ó, ela passasse para aqui para dentro, e aí o que aconteceria, né, em tese? Acontecesse, normalmente acontece isso, né? Aumenta-se aquela sociedade anônima. Então, é uma incorporação. É pegar algo que está no mercado e absorver por outra. Claro que se absorve por outra, essa sociedade, aqui no nosso exemplo, a limitada, extingue, né? E todos os direitos e obrigações ficam aqui a cargo da nova sociedade. Eu disse que normalmente ela cresce, mas pode encampar a dívida também, e a sociedade incorporadora vai ficar menor. Né? Então, o que é incorporação? Incorporação, então, é essa situação aqui. Ó. Incorporação é a situação pela qual, né, a situação pela qual uma sociedade encampa a outra. Não, uma sociedade vai encampar a outra, vai absorver a outra, normalmente ficando maior a incorporadora, ó lá, ficando maior a incorporadora. Então, ela é encampada. Com a extinção da incorporada, daquela que foi incorporada, né? E passando ali para dentro da incorporadora todos os direitos e obrigações. Lembrando também que se as dívidas forem maiores, pode-se diminuir, inclusive, o tamanho ali daquela incorporadora. Né? E na incorporação fica fácil de nós verificarmos, né? É bem tranquilo de verificarmos aí, ó. É essa incorporadora, aqui no nosso exemplo ali era a SA, é responsável por todos os débitos, todos os direitos e obrigações daquela sociedade limitada. Lembrando que a sociedade limitada deixa, limitada aqui no nosso exemplo, perdão, né? Limitada no nosso exemplo, mas que a incorporada deixa de existir e agora quem vai existir é apenas a incorporadora que sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações. Né? Essa é a incorporação. Eu coloquei aqui a incorporação como sendo uma grande absorvendo uma pequena, que normalmente a regra de mercado que nós vimos é isso. Mas tem problema uma pequenininha incorporar uma grande? Não.
né, essa grandona passar aqui para dentro da pequenininha. Não, aí a pequenininha fica desse tamanho agora, né? Só para a gente entender, tá? Não tem nenhum problema. Tá? Isso é tudo regra de mercado. Aí, por essas questões de fusão, cisão, principalmente da fusão, né? A mais B unem esforços criando C, por exemplo, ou na incorporação, olha, nós temos aqui A, que já é uma atividade grande, incorporando uma atividade B, e a A ficando maior ainda, que normalmente é o que acontece, nós temos a possibilidade de verificar que essas situações aqui, elas podem causar um problema no mercado. Por que elas podem causar um problema no mercado? Olha, toda vez que tem essa fusão, toda vez que há incorporação, existe uma tendência de uma concentração maior daquela parcela do mercado. A e B eram concorrentes, agora criou uma nova, a concorrência vai diminuir. A e B eram concorrentes, B agora passou a ser absorvida por A. A tendência é que nós tenhamos agora uma concentração maior, claro, e aí uma concorrência menor. Isso nós teremos oportunidade de ver em aulas futuras. Precisa de aprovação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Para poder verificar se vai ser aprovado ou não uma fusão, uma incorporação, né? Para que se possa absorver uma ou outra atividade. Nesse aspecto, só para a gente fechar, ó, só porque eu acho que eu esqueci de falar, na incorporação, a incorporada, que no nosso caso lá era limitado, nós tínhamos o SA, né? Quem vai extinguir aqui é a incorporada e a incorporadora vai exercer toda a sua atividade normalmente, né? A incorporadora continua naquela ideia, ela torna-se um pouco maior, mas quem extingue é a sociedade limitada. Todos os direitos e obrigações passam a ser agora de responsabilidade da incorporadora, ok? Falta ainda falarmos sobre transformação. O que é transformação? Transformar é sair de um tipo societário para o outro, que é muito comum, né? Imagina que uma sociedade ela nasce como uma sociedade limitada, ela tem um crescimento exponencial, ela quer galgar novos patamares, e aí ela transforma-se, ou seja, ela passa de um tipo societário para o outro, né? Ela deixa de ser uma sociedade limitada, que é tão comum, e passa, por exemplo, a ser uma sociedade anônima de capital aberto, né? Igual vimos todo o nosso semestre. Tá? Aqui ela vai ter novos sócios, ela vai poder abrir o capital, tudo isso que nós aprendemos. Tá? Então ela vai se transformar. Qual que é a grande vantagem da transformação? A vantagem da transformação é a seguinte, olha, não há a extinção da pessoa jurídica. A pessoa jurídica continua mesmo. O que há? Há a mudança, o que nós temos é única e exclusivamente a mudança do tipo societário. Ela deixa de ser limitada e passa a ser sociedade anônima. Tá? Tudo aquilo que foi contratado ao tempo, e essa mudança se dá com a averbação lá na junta comercial, por exemplo, né, quando se transforma para sociedade anônima, somente com a publicação na junta, né, então tem que publicar, é que torna público e aí efetivamente torna-se sociedade anônima. Né? Por exemplo, com essa transformação e a partir da publicação, a partir de tornar-se público, essa sociedade anônima, portanto, nós temos que entender todos os atos praticados anteriores conservam-se a ideia ou a responsabilidade do tipo anterior. Somente os atos novos, por isso eu coloquei essa barreira aqui, ó, somente os atos novos é que passam a ser da responsabilidade do tipo. E aí eu vou exemplificar aqui, ó, de forma, acho que dá para a gente entender isso bem. No direito tem uma sociedade que é chamada sociedade em nome coletivo. Direito empresarial, né? Previsto lá no nosso Código Civil. Nome coletivo. O que é essa sociedade? Essa sociedade, vamos só recordar, é uma sociedade que é constituída única e exclusivamente por pessoas naturais, pessoas físicas, e que, além da própria sociedade responder, tá?
nós temos a seguinte situação, ó, perante credores, né, essa sociedade, o credor pode cobrar da sociedade, mas também pode cobrar do sócio. Não, mas que absurdo, pode, não tem pessoa jurídica, não? Não, tem pessoa jurídica, certinho, claro. Mas eles escolheram, podia escolher outro? Gente, podia, mas é para dar o nosso exemplo. Não existe, eu não conheço nenhum tipo de sociedade dessa forma, mas tem a previsão legal, tá? É um tipo de sociedade que os credores podem cobrar da sociedade, mas também pode cobrar do sócio. Imagina que os sócios viram que, não, abrimos um tipo errado de sociedade. Vamos transformar. Pode transformar numa sociedade anônima? Pode. Como que transforma na sociedade anônima? Ah, tem que preencher todos os requisitos de criação. Tem que fazer projeto de estatuto, tem que integralizar todas as ações, né? Ah, mas os sócios aqui já eram sócios. Beleza, eles deixam de ser sócios da sociedade no nome coletivo e integralizam as novas ações. Mas tem que fazer tudo para a Constituição. Tem que ir lá na junta comercial, né? Como vimos, tem que publicar e transformar. Quer dizer que a partir do momento em que transformar em sociedade anônima, eles param de responder? Sim. Todos os atos praticados após a publicação na junta comercial. Veja, olha a informação importante e acompanhe. Todos os atos praticados após a averbação na junta comercial, aí cessam a responsabilidade. Mas só aqueles após a transformação, após a publicação e após o momento em que já é o novo tipo societário, que no caso aqui é a nossa sociedade anônima. Isso quer dizer que todos aqueles atos, todos aqueles credores, né, credores aqui, ó, ao tempo em que era a sociedade em nome coletivo, conservam suas garantias. E tem que ser assim, para evitar qualquer tipo de prejuízo. Significa dizer, ó, se tiver credor aqui, né, e a dívida vencer ao tempo, a dívida foi firmada na época que era nome coletivo. E ela, quando ela venceu, já é uma sociedade anônima. Quer dizer que os credores vão poder cobrar aqui, ó, do patrimônio pessoal dos sócios que transformaram em acionistas? Vão. Ah, mas é um absurdo, o acionista não responde das novas dívidas após o novo tipo social. Mas no nosso caso, ó, para que nós tenhamos aí segurança jurídica, lembrem-se sempre, por isso eu coloquei essa barreira aqui, ó, o credor, né? O credor tornou-se credor ao tempo, o credor tornou-se credor ao tempo em que era a sociedade em nome coletivo. Então, para facilitar, ó, tudo que foi feito na sociedade antiga se conserva e só novas obrigações é que vão para o novo tipo social. Tá bom? Então tá, gente. Esse aí foi a nossa matéria sobre transformação, incorporação, fusão e cisão. Só para a gente reformar, ó, na transformação não tem extinção da pessoa jurídica, tem uma transformação, né, de um tipo societário para outro. Na incorporação extingue-se a incorporada. Na cisão, se for cisão total, extingue-se a cindida. Na cisão parcial, continua a existência ainda da cindida, que vai criar novas. E a fusão, extingue-se todas as sociedades antigas que se uniram, que se fundiram para a criação de uma nova. Beleza? Só um minuto, por favor.